Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou disponibilizando aqui na aula de hoje uma correção extraoficial, né? Não tenho gabarito ainda do canguru, mas estou mandando aqui a correção que eu estou fazendo. Caso vocês encontrem algum erro ou tenham alguma dúvida, eu o tempo todo da aula vou estar no Hangout, disponível para vocês tirarem as dúvidas, mas eu decidi gravar porque tem algumas questões mais fáceis, outras mais difíceis. Cada um fez uma questão e não necessariamente aquela questão é interessante, a pessoa já fez com muita facilidade, e aí pode pular para as que deseja, ok? Então vamos lá, começando com as fáceis, tentando fazer mais rapidinho para dar tempo da gente falar de todas durante o tempo da aula, beleza? Bom, qual dos símbolos do zodíaco a seguir tem um eixo de simetria? Pessoal, um eixo de simetria é uma linha que divide a figura em duas partes iguais. Então, repara que a letra A é a resposta ao signo de Sagitário. Se você cortar por essa linha, tudo que acontece do lado direito também acontece do lado esquerdo. Tá bom? Né? Nenhuma outra vai ter simetria, né? Por exemplo, aqui não dá. Não tem mais nada aí que eu consiga cortar em duas partes iguais. Então, letra A, Sagitário. Vamos lá. A figura mostra três círculos concêntricos com quatro linhas retas passando pelo centro comum. Qual a porcentagem está sombreada? Qual a porcentagem está azulada? Bom, pessoal, eu vou pegar essa partezinha e cortar e jogar ela para cá. Eu vou pegar essas duas partes aqui, ó, tirar elas daqui e jogar elas para cá. E eu vou pegar essa última parte, tirar daqui, jogar ela para cá, de tal forma que metade do círculo está colorido, metade vai ficar em branco, ok? Inclusive ele usou até uma ideia de oposto pelo vértice, colocando os opostos, né? Aí, a parte branca oposta a azul e vice-versa nessas partes complementares, tá bom? Então, 50% dele, metade está pintada, metade não está pintada, né? Como eu só troquei de lugar, fica facinho da gente perceber isso daí, ok? Qual o valor de 20 vezes 21 dividido por 2 mais 0 mais 2 mais 1? Ou seja, vai ficar 20 vezes 21 dividido por 5. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 21, a gente vai ter 84. Ok? Bom, quantos números de 4 algarismos, então, um número de 4 algarismos, tem a propriedade de que seus algarismos da esquerda para a direita são consecutivos e crescentes. O primeiro número, nesse sentido, é o 1, 2, 3, 4. Da esquerda para a direita, eles são consecutivos, né? Depois do 1 vem o 2, e crescentes, porque poderia ser o 0, né? Se fosse decrescente. Então, 1, 2, 3, 4, todos os algarismos da esquerda para a direita são consecutivos e decrescentes. O último momento que isso vai acontecer é quando eu tiver o algarismo 9, 8, 7, 6. Ou seja, são 6 números, né? Porque o que começa com 1, o que começa com 2, começa com 3, 4, 5 e o 6. Então não preciso nem pensar muito, não preciso nem fazer os do meio. É só eu pensar aí na lógica que daria isso daí, né? Pode ver que não é importante eu saber quais são os números, e sim quem é o primeiro, quem é o último, que dá para a gente adivinhar quantos são, ok? Quando as peças, essas pecinhas aí, forem encaixadas corretamente, o resultado será um retângulo com uma conta escrita nele. Fazendo a conta, qual será o resultado? Bom, se é um retângulo, essa peça é a primeira, pelo formato dela, 2. O que encaixa nessa peça tem que ser uma abertura, mas se eu colocar essa, acaba meu retângulo. Então, obrigatoriamente tem que ser essa. Menos, depois desse menos, tem que ser uma pecinha que encaixaria para cá. Pode ser esse 1, pode ser esse 0. Só que se for o 0, a próxima peça a encaixar teria que ser o 2 e eu deixaria o 1 de lado. Então, vai ser o 1, aí aqui a gente encaixaria o 0, por fim, encaixaria o 2, que tem que ser a última peça por conta dessa estrutura aqui. Então, 2 menos 102, a resposta
dá menos 100, tá? Então, a gente sabia quem era o primeiro, quem era o último, a gente só tinha que ordenar de acordo com as peças do quebra-cabeça aí. Todos os 5 vasos mostrados têm a mesma altura e a mesma capacidade de 1 litro. Meio litro de água é colocado em cada vaso. Qual dos níveis do vaso, em qual dos vasos o nível da água é o mais alto? Eu li tudo errado. Então, repare se aquele é simétrico, vai ser metade, meio, metade, meio. Esse mesma coisa, ó, metade, meio, metade, meio. Aqui, como a parte de baixo é maior que a de cima, o meio litro vai ficar bem baixinho aqui, porque essa parte tem uma capacidade maior. Então, tipo, meio litro é a mesma coisa que meio litro. Então, enquanto nesses dois o nível da água ia estar na metade, nesse ia estar para baixo. E aqui, ó, repare que tudo de cima é igual ao de baixo, então o meio estaria aqui. Já esse daqui, pelo contrário, a parte de cima ela é maior do que a parte de baixo. Então, se ele tem a capacidade de 1 litro, a altura de água estaria maior aqui, porque eu preciso de mais altura para compensar ele ser mais fino na base, ok? Um estudante achou corretamente a soma dos números de 2 algarismos indicadas no quadro ao lado. Se ele calcular corretamente, qual o resultado que ele irá obter na adição dos números de 4 algarismos, né? Somando esses caras aqui? Bom, pessoal, repare que a gente viu aqui, ó, que B mais D deu 7. Pode ter dado 7, mas pode ter dado também, pessoal, 17. A gente não sabe se é 7 ou 17. Então, ou a gente sabe que B mais D é igual a 7, ou B mais D é igual a 17. São as nossas duas hipóteses iniciais. A mais C, no primeiro caso, A mais C daria 13. Ok? Né? Já que não subiu ninguém, não tem um número 1 aqui em cima, A mais C daria 13. No segundo caso, A mais C daria 12. Por quê? Porque se B mais D dá 17, subiu 1, 1 mais A mais C dá 13. Então, são as nossas duas hipóteses por enquanto. Ok? O que a gente vai fazer? Vai somar aqui de acordo com as hipóteses e ver o que vai dar de resultado. Então, B mais D, a gente sabe que pode dar 7. A mais C seria 13. Então, eu estou usando a primeira hipótese, tá, pessoal? Sobe 1. D mais B daria 7, já que B mais D e D mais B, não importa a ordem, né? É a mesma coisa. D mais B é a mesma coisa, daria 7, com mais 1, 8. E A mais C é a mesma coisa que C mais A, então daria 13. Ok? Repare que a gente tem essa resposta aqui na letra B. Se eu tivesse usado a segunda hipótese, será que ia mudar alguma coisa? Bom, repare que ia dar 17, só vou apagar aqui para mostrar se daria alguma diferença ou não. Então, B mais D daria 17, sobe 1. A mais C daria 12 com mais 1, então ficaria 13, sobe 1. B mais D daria 17, com mais 1, 8, sobe 1. A mais C daria 12, com mais 1, 13. Então, uma hipótese ou outra hipótese dá na mesma. A resposta nos dois casos seria a mesma. Ok? Bom, um cubo 3x3 é feito de cubinhos 1 por 1, brancos, pretos e cinzas. Né? Então, este é o cubo, ó, 3 por 3 por 3 de profundidade. E os cubinhos 1 por 1 são cada cubinho aqui, né? 1 por 1 de altura e 1 de profundidade. Tá bom? Então, o cubo 3 por 3 são feitos de cubinhos 1 por 1 pretos, brancos ou cinza, conforme mostra a figura à esquerda. Tá, à esquerda das figuras, né? É essa figura aqui. As outras duas figuras mostram as partes do cubo que formadas pelos cubinhos brancos. Então, repare que o branco só tem esse C aqui da frente. E os cubinhos pretos, eles têm esse formato estranho. 2 na frente, aí pega mais 3 aqui, 2 para cá e 1 aqui embaixo. Qual das figuras a seguir mostra a parte formada pelos cubinhos cinzas? Bom, gente, primeiramente, dá para a gente excluir
a letra A, que não tem esse cubinho cinza da frente. A letra C, não, a letra C tem o cubinho, perdão, ao contrário. A letra A não tem, a letra B, a letra C tem, por enquanto, só estou olhando para esse cubinho da frente. Beleza. Outro cubinho que é mostrado, e dá para a gente eliminar a letra D, tá vendo que esse cubinho segundo, de trás para frente, ele é preto, ele não é cinza. Então, tchau esse cubinho. A letra B dá para a gente riscar por conta desse cubinho aqui, ó, que ele é preto, ele não é cinza. Então, a gente está entre a letra C e a letra E. Qual que é a diferença da letra C e da letra E? É esse cubinho aqui de trás que tem na E e não tem na C. Então, tchau C, porque ó, esse cubinho ele existe aqui atrás, então só pode ser a letra E. É um exercício de comparação mesmo, tá? Não tem o que fazer, é testar a observação mesmo. E um de cada vez, ok? Um cadeado de bicicleta tem 4 rodas numeradas de 0 a 9 em ordem. Então, repara, pessoal, que assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sendo então que são 10 números. Como o 0 ele vai estar vinculado aqui ao 9, o que significa isso, pessoal? Se eu dividir isso pela metade, já que isso aqui é circular, né, se você olhar os números de maneira circular, se aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, do lado oposto do 0 vai ter que estar o 5, né? Que é o primeiro aqui da lista. Ó. Aí depois vai ter que ter o 6 oposto ao 1, o 7 oposto ao 2, o 8 oposto ao 3 e o 9 oposto ao 4. Tudo bem? É assim que funciona esse círculozinho aí visto de lado, né? A gente está vendo nas alternativas eles de frente, mas de lado está aqui. Eles são vistos dessa maneira. Cada uma das 4 rodas deve ser girada em 180 graus a partir do número exibido na figura ao lado, para se chegar no código que abre o cadeado. Qual é esse código? Bom, pessoal, oposto ao 6 é o 1. Ó, oposto ao 6 é o 1. Oposto ao 3 é o 8. Oposto ao 4 é o 9. E o oposto ao 8 vai ser o 3. É só eu trocar esse com esse. Já dava para eu saber disso daí, né? Se 3 dá 8, o 8 dá 3, obrigatoriamente. Então, a gente vai ter a letra B como resposta. Ok? Exercício 10. Breno é 5 centímetros mais alto que Adão, mas... Faltou uma vírgula aqui, hein, canguru? Mas é 10 centímetros mais baixo que Célio. Durval é 10 centímetros mais alto do que Célio, mas 5 centímetros mais alto do que Élcio. Qual das afirmações a seguir é verdadeira? Pessoal, não importa a altura deles. O importante é quem é mais alto, quem é mais baixo. Então, se o Breno é 5 centímetros mais alto que Adão, eu vou falar que o Breno tem 5 centímetros de altura. Poderia falar 5 mais x, mas vou falar que ele tem 5 centímetros. Como é fim de comparação, não importa quem é esse x. Então, o Adão não tem altura. Ok? Aí, eu tenho que o Breno é 5 centímetros mais alto que o Adão. Então, a gente está medindo tudo a partir da altura do Adão, segundo esse referencial que eu estou usando. Mas o Breno ele é 5 centímetros mais baixo do que o Célio. Então, o Célio tem que ter 15 centímetros de altura. Durval é 10 centímetros mais alto do que Célio. Então, Durval mede 25 centímetros. Estamos fazendo exercício de microanões. Mas 5 centímetros mais baixo do que Élcio. Então, o Élcio tem 30 centímetros. Então, 30 centímetros em relação a quem? Em relação a Adão, né? Ok? Aí a gente montou todo mundo. Qual das informações abaixo é verdadeira? Adão e Élcio têm a mesma altura? Acho que não, né? É justamente o mais diferente de todos. Adão é 10 centímetros mais alto que ninguém. Adão é o mais baixinho de todos. Adão é 10 centímetros mais baixo do que Élcio? Não, ele é 30, não é 10. Adão é 30 centímetros mais alto do que ninguém. Adão é 30 centímetros mais baixo do que Élcio. Letra E de Élcio. Tá bom? Acabou aqui as questões fáceis, tudo bem? Se acabaram aqui. Só aqui já tinham 30 pontos, além dos 30 que você começa. Beleza? Vamos para o próximo? Uma
chocolate é feita de pequenos quadrados iguais. Neide quebra 2 fileiras completas e come 2 fileiras completas de quadrados e come 12 quadrados. Então, se ela comeu 12 de 2 fileiras, é porque são 2 fileiras de 6 quadradinhos, já que 2 vezes 6 dá 12. Ok, mais tarde, Joaquim quebra uma fileira completa de quadrados da mesma barra que a Neide comeu, e come 9 quadradinhos que obteve. Repara, pessoal, que o 9 não pode ser nessa direção, porque se a Neide tinha comido fileiras completas e era 2 por 6, ele não tinha deixado 3 quadradinhos aqui. Então, os 9 que sobraram, obrigatoriamente, tem que ser nessa direção, né? Então, o que acontece? A barra, originalmente, ela media 6 nessa direção e 11 nessa direção, né? De tal forma que a hora que a Neide comeu essas 2 fileiras, o Joaquim veio e comeu esta fileira aqui, de 9, ok? Então, é isso aqui que foi comido no total. Comeu 12 mais 9, foram comidos 21 quadradinhos. De quantos que existiam no começo? 6 vezes 11, 66 quadradinhos. A pergunta é justamente quantos quadrados sobraram? 66 menos 21 é igual a 45 quadradinhos que ainda tem na barra. Tudo bem? São esses quadradinhos dessa região aqui. Então, talvez a maior confusão do exercício é que ele fala fileiras, às vezes para vertical e, no segundo caso, para horizontal. Mas tinha como perceber isso porque era impossível a fileira da vertical ter 6 e ter 9 depois. Mas a da horizontal, como ele tinha comido 2 sem falar quantos eram do lado, poderia ser 2 mais 9 e ter 11 no início. Ok? Uma jarra com 1/5 da capacidade, 1/5 da capacidade, mais o peso da jarra, pesa 560. Ok? A mesma jarra com 4/5 da capacidade, pesa 740 gramas. Quanto pesa essa jarra vazia? Bom, pessoal, eu posso subtrair uma equação da outra aqui, né? Fazer um sisteminha de equação, no qual eu pego uma menos a outra e vou igualar. Eu multipliquei por menos 1 aqui no de cima, e aí eu vou ter 4/5 menos 1/5 são 3/5 da capacidade. Já o peso da jarra menos o peso da jarra dá 0. 740 menos 560 dá 180. Certo? Vou passar os 5 multiplicando, 3 dividindo. Então, a capacidade é 180 dividido por 3 vezes 5. 180 por 3 dá 60, vezes 5 dá 300. Então, a jarra ela tem capacidade de 300 ml ou 300 gramas, que no caso da água, grama por ml é a mesma coisa, né? Já que 1 grama de água ocupa 1 ml de volume. Ok? Como quando eu tinha 1/5 da capacidade, eu tinha 60, né? 300 dividido por 5, eu tinha 60 gramas de água. Pegando essa fórmula aqui, 60 gramas de água, mais a jarra é igual a 560. Então, a jarra pesa 500 gramas. Tá bom? Beleza? Próximo exercício. Ao lado, a área do quadrado é 16 centímetros quadrados e a área dos quadradinhos cinzas é de 1 centímetro quadrado. Pessoal, área de quadrado, lado vezes lado, né? Ou, como é quadrado, lado ao quadrado, já que os lados são iguais. Se ele fala que é 16 do maiorzão, significa que esse lado é 4 e esse lado é 4. Se o pequenininho vale 1, significa que esse lado é 1, esse lado é 1. Ok? Qual é a área em centímetros da flor central, que é essa flor cinzona mais escura aqui, né? Bom, pessoal, repara uma coisa. Os exercícios de área do canguru, se a gente divide em figuras menores, é mais fácil de fazer. Repara que se eu cortar aqui, ó, né, metade da figura está pintada
metade desse pedaço aqui, ó, tá vendo esse triângulo? Metade dele está pintada de branco, metade dele está pintada de cinza. Como que eu posso provar isso? Tudo isso daqui é 4, esse pedacinho aqui é 1, e esse pedaço, então, são 2 centímetros, né? Para completar o 4. Como aqui está bem na metade, já que é um quadrado, é tudo simétrico. Então, aqui é 1, aqui é 1. Então, este triângulo branco, vamos lá. Esse triângulo branco, vou pintar ele de verde aqui, ó. Este triângulo branco, como que eu calculo a área de triângulo? Base, 1, vezes a altura. Essa altura dele vale 2, tá? Aqui desse lado a mesma coisa. Aqui vale 1, aqui também vale 1, aqui vale 1 e aqui também vale 1, pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar ali no anterior. Então, quanto que vale a área desse triângulo branco? A área desse triângulo branco vale 1 vezes 2 dividido por 2. A área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base eu estou usando 1, a altura eu estou usando este segmento que forma 90 graus com a base liga no vértice oposto. Então, aqui a gente tem que a área é igual a 1. Então, eu tenho duas opções agora para resolver esse exercício. Já que eu descobri a área de cada triângulo branco, dá para eu pegar os 16 centímetros total, 16 centímetros quadrados o total, tirar os 4 quadradinhos cinzas menores, que vão dar 4 centímetros de área, e tirar cada triângulo branco desse, eu acabei de mostrar que a área dele é 1 centímetro quadrado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu posso tirar 8 daqui, né? Então, dariam 4 centímetros quadrados desta flor no meio. A outra maneira de eu mostrar era cortar aqui no meio, mostrar que se esse triângulo tem base 1, altura 2, este outro triângulo cinza aqui, ó, ele também ia ter base 1, altura 2. Então, eles iam ter áreas iguais. Então, o que eu podia fazer? Eu podia pegar a área dos 16 centímetros quadrados, dividir ela pela metade, porque metade ia ser branco, ia dar metade 8, que ia ser branco, e eu tirava os 4 quadradinhos cinzas dessa conta, tirava 4 também. Então, pegava os 16, tirava 8, que ia ser branco, e tirava 4, que ia ser cinza, chegando nos mesmos 4 centímetros quadrados. Tá bom? Então, as figuras do canguru, geralmente a gente divide elas em partes simétricas para poder comparar, como nesse caso aí. Ok? Vamos para o próximo. Pessoal, esse exercício ele fala o seguinte: Costa está construindo uma cerca para seu jardim. E ele usa 25 ripas de madeira de 30 centímetros de comprimento cada uma. Ele constrói a cerca colocando 2 camadas de ripa igual e parcialmente sobrepostas conforme indicado na figura abaixo. A cerca tem um comprimento de 6,9 metros. Qual é o comprimento em centímetros da sobreposição entre duas ripas quaisquer? Repara, pessoal, que se ele fizesse 30 vezes 25, prestar esse zero para cima que dá na mesma, vai ficar 750, 7 metros e meio. 7 metros e meio, ele conseguiu construir 6,9. Então, isso vai dar 0,6 centímetros, né? 0,6 metros, 60 centímetros de sobreposição de peças, né? Ele perdeu 60 centímetros nessa sobreposição. Repara, pessoal, se eu pego uma placa de 30 centímetros e sobreponho 1 centímetro, eu perco 1 centímetro de tamanho. Como assim? Repara, pessoal, imagina que essa sobreposição é de 1 centímetro. Quanto que fica o total desse comprimento daqui até aqui? Eu sei que daqui até aqui eu tenho 30 centímetros. E eu sei que daqui até aqui eu tenho o comprimento da placa, que é 30, menos a sobreposição, que é 1, então aqui é 29. Então, repara que quando eu somo duas placas de 30 com uma sobreposição x, ao invés de 1 aqui, repara que se eu colocasse x, esse pedacinho ia ser 30 menos x. Então, a minha primeira placa vai valer 30, a segunda placa vai ter um tamanho 30 menos x. Ok? Então, sempre que eu somo duas placas, eu vou ter 30 menos x nela. Se eu colocar mais uma placa aqui, a próxima placa aqui, mesma coisa. Ela vai ter um tamanho de 30
menos x também. Então, ó, se eu fosse medir de 2 placas, era 2 vezes o 30 menos 1 vez o x. De 3 placas, como a gente está colocando aqui, a medida total aqui de 3 placas ia ficar 30 dessa primeira, né? Aí, essa segunda parte, que eu vou vir até aqui, ó, vai ser 30 menos x sobreposto. E essa terceira parte também vai ser 30 menos esse x sobreposto, né? Então, ó, esse x eu tiro daqui e esse outro x eu tiro daqui. Então, aqui também é 30 menos x. Ok? Então, o que acontece? Quantas sobreposições eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3. Se eu tiver 4 placas, 3. Se eu tiver 2 placas, 1. Se eu tiver 3 placas, 2. Então, o número de sobreposições é sempre o número de placas menos 1. Então, como ele usou 25 ripas, eu vou ter 24 sobreposições. Então, os 60 centímetros que eu tenho de diferença, dividido nas 24 sobreposições, já que toda sobreposição vai ser igual, isso daqui vai dar 2, né? Vai dar 48. 48 vai sobrar 12,5, né? Então, letra B vai dar 2,5 centímetros entre cada sobreposição. Tudo bem? Vamos lá, vamos para o próximo exercício. A estrela ao lado é formada por 5 triângulos retângulos, tá? Se o triângulo ele é retângulo, esse ângulo aqui é de 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó, 90 graus. Congruentes e posicionados de forma que seus maiores ângulos agudos se toquem. O maior ângulo agudo, então repare que eu tenho um ângulo maiorzão e um ângulo menor, os dois são menores que 90, os dois são agudos. Então ele está tocando aqui, ó, o maior ângulo de cada um dos triângulos. Repare que o 90 está para cá, 90 está para cá, 90 está para cá, 90 está para cá. O maior ângulo agudo se toca e o menor ângulo agudo fica lá longeão aqui, ó, bem longe aqui. Beleza? Formando essa estrelinha. Podemos formar estrelas diferentes usando uma quantidade maior desses mesmos triângulos, né? De modo que seus menores ângulos agudos se toquem. Quantos triângulos seriam necessários para formar essa nova estrela? Pessoal, este menor ângulo agudo é possível de se achar. Repare que aqui no meio formou um círculo perfeito e o ângulo de um círculo é 360 graus. Isso foi dividido entre 1, 2, 3, 4, 5 triângulos de ângulos iguais. Ele falou que os triângulos são iguais, então os ângulos também são iguais. Então, se eu usei 5, isso daqui vai dar 36, vai dar 7,72 graus esse ângulo de baixo. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar sempre 180 graus, eu já tenho 90 para cá, então 72 mais o de cima tem que dar mais 90, né, para fechar o 180. Então aqui vai dar 18, né? O ângulo de cima é igual a 18. Eu não tenho ideia como que vai ficar o formato dessa estrela quando eu juntar todos os bicos, e eu nem preciso saber. Mas eu sei que 360, que vai formar aqui no meio, quando os ângulos de 18 se juntarem, 360 dividido por 18 vai dar 20, tá? Ok? Então, a gente tem aqui 20 triângulos formados pela outra ponta, unindo para a gente conseguir colocar aqui. Ok? Tudo bem, pessoal? Deu para entender a ideia? Qualquer dúvida, estou lá no Hangout para vocês perguntarem. Os 5 quadriláteros da figura são quadrados e o menor deles tem área 1 metro quadrado. Então, este 1 metro quadrado, aqui é 1, aqui é 1. Então, daqui é 1, daqui é 1, porque se a área é igual a 1, isso aqui é um quadrado, lado vezes lado, né, lado ao quadrado, tem que dar área. Se a área é 1, os lados têm que ser 1. Bom, já esse quadradinho de cima, ele tem área x por x. Ok? O que faz com que este quadrado aqui, ó, o terceiro quadrado, tenha lado x mais 1. Tá vendo aqui? Ó? X até aqui, mais 1 até aqui. Então, x mais 1 de lado para ele. Então, aqui ó, também é x mais 1. Aí repara que este quadrado de baixo, ele vem aqui, ó, x mais 1
mais 1. Então, esse quadrado tem x mais 2 de área, de lado, perdão. Então, aqui também é x mais 2, tá? Daqui até aqui também é x mais 2. O que faz com que este quadradão tenha lado x mais 2 mais 1, então x mais 3. Então, aqui embaixo também é x mais 3. O que a gente acaba de descobrir com isso? Que o lado maior da nossa figura, lá embaixo, este lado que vem daqui, cruza tudo, chega até aqui, ele tem x mais x, 2x. 2 mais 3, 5. Então, ele tem 2x mais 5. Só que, pessoal, a gente tinha visto que se aqui é x, esta parte aqui vai ter 2x mais 1. E o h, ele é justamente essa parte grandona, que vale 2x mais 5, menos essa parte aqui. E aí dá o h. Tá vendo, né? Que o h mais essa parte é igual a isso daqui. Então, ó, eu vou ter aqui 2x mais 5, que é esse maiorzão aqui, é igual a h mais 2x mais 1. 2x com 2x corta, passa para lá como menos. Então, o h é igual a 4, independente do valor do x. Tá bom? Beleza? Próximo. Um teste composto de 20 questões, cada resposta correta vale 7 pontos, cada resposta errada vale menos 4. E cada questão deixada em branco vale 0 pontos. Érica fez o teste e obteve 100 pontos. Quantas questões ela deixou em branco? Pessoal, eu vou pegar o 100 e vou dividir por 7 para saber mais ou menos quantas ela acertou. Provavelmente isso daqui não vai dar um número redondo, então vai ter que ser mais do que esse número, mas pelo menos a gente tem um ponto de partida, tá? Para a gente não ficar chutando qualquer coisa. Então, 10 por 7 vai dar 1, sobra 3, baixo o 0, vai dar 4. Então, no mínimo, ela teria que acertar 15 questões. Né? Por que ela teria que acertar no mínimo 15 questões? Porque se ela acertar 14, 14 vezes 7 vai dar 98. Né? Vai deixar resto 2 aqui, vai dar 98. Então, se ela acertar 15 questões, 7 vezes 15 vai dar 35. Sobe 3, vai dar 105. Repare que eu não consigo fazer dar 100 a partir do 105, porque eu só posso descontar de 4 em 4. Então, ela tem que ter acertado pelo menos mais uma questão. 16 questões. Se ela acertar 16 questões, ela vai somar mais 7 pontos aqui, e ela vai para 112. Estes 112 pontos, repara que ela vai ter acertado 16 questões. Eu preciso perder esses 12 pontos para voltar para a nota dela, que é 100. 12 pontos é igual a 3 vezes menos 4. Ou seja, ela errou 3 questões. Se eu somar 16 com 3, dá 19. Só que ela fez 20 questões. Então, quantas questões ela deixou em branco para dar 20? Uma única questão. Ok, pessoal? É só uma das maneiras de resolver um exercício desse que parece muito aberto. A folha retangular de altura 4 centímetros e comprimento 13, então aqui é 4 de altura, e x mais este pedaço que vem daqui até aqui é 13. Lembrando que aqui em cima também vai ser 4, tá? Que aqui também é a altura, a folha é um retângulo, ok? Aqui também é 4, aqui também é 4, ok? Só algumas medidas que a gente tem. Essa medidona que eu marquei daqui até aqui, repare que ela é 13 menos x. Só que como daqui até aqui é 4, pessoal, repara. A gente tem essa figura assim. Tudo isso aqui é 13 menos x. Só que como até aqui é 4, se eu tirar 4 desse 13, vai ficar aqui em cima 9 menos x. Tá? Esse pedacinho aqui em cima é 9 menos x, que vem daqui até aqui. Deixa eu apagar a linha maior, que senão vai ficar muito confuso. Ok? Beleza? Então, os dois retângulos fora da região em que as partes se sobrepõem. Quais são os dois retângulos que não se sobrepõem? Esse retângulo e esse retângulo. Essa parte está sobreposta, está dobrada uma em cima da outra. Ok? Eles têm área que segue a relação tais que o P, a área de P, é igual a 2 vezes a área
de que a área de P, pessoal, é lado vezes lado, é 4 vezes x, é igual a 2 vezes a área do Q, que é 9x, 9 menos x, vezes 4. Ok? Então, repare que está multiplicando por 4 dos dois lados, eu posso cortar. O x, que é justamente a pergunta do exercício, vou distribuir aqui, ó, vai ficar 18 menos 2x. Vou passar esse 2 para lá como mais, 2x para lá como mais, vai ficar 3x igual a 18. E a gente vai ter que o x é igual a 18 dividido por 3. Isso vai dar 6 centímetros. Ok? Existem outras maneiras de fazer, mas essa daqui é só uma delas. Beleza? Vamos lá. Próximo. Uma caixa de frutas contém maçãs e peras, sendo que a quantidade de maçãs é o dobro da quantidade de peras. Então, eu tenho 2/3 de maçã, 1/3 de pera. Cristina e Lilian dividem as frutas e Cristina fica com o dobro das frutas de Lilian. Então, a Cristina ela tem 2/3 das frutas, enquanto a Lilian tem 1/3. Repara que também dá a mesma coisa, tá, pessoal? O dobro uma da outra significa isso, né? Se você pega e divide em 3 partes, uma vai ter 2 partes, a outra vai ter uma parte, né? E aí uma fica com o dobro da outra. Por exemplo, pessoal, se eu tenho 6 frutas, se eu tiver 6 frutas e eu tiver 4 maçãs e 2 peras, repara que dá essa proporção de 1/3 para 2/3, né? E aí 4 frutas ficariam com a Cristina e 2 frutas ficariam com a Lilian, tá bom? Aqui a gente pode até trabalhar com esses 6 aqui por enquanto, que vai ficar facinho da gente enxergar. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? A Cristina pegou pelo menos uma pera? A Cristina ela pega 2/3 das frutas. Ela pode pegar, pessoal, 4 maçãs, sem problema nenhum. Né? Ela pode pegar. Eu vou pintar de vermelho as maçãs e vou deixar de branco as peras. Como ela pega 2/3 das frutas, nesse meu exemplo, a Cristina tem que pegar 4 frutas e a Lilian tem que pegar 2 frutas. Né? Então, a Cristina pode pegar as 4 maçãs, então ela não precisa pegar uma pera. Essa afirmação pode ser verdadeira, mas ela pode ser falsa, como ele pergunta quando é sempre verdadeira, não é a letra A. Letra B, o número de maçãs que a Cristina pegou é o dobro de números de pera que é o número de peras que ela pegou necessariamente. Então, a gente acabou de ver o exemplo onde a Cristina pega 4 maçãs e 0 peras. 0 vezes 2 dá 0, então o número de maçãs que a Cristina pegou não é necessariamente o dobro do número de peras. Então, está errado a letra B. Cristina pegou o dobro da quantidade de maçãs que a Lilian pegou. Nesse mesmo exemplo que a gente deu, a Lilian pegou 0 maçãs e o dobro de 0 não é 4, porque a Cristina pegou 4 maçãs. Então, elimina essa também. Cristina pegou tantas maçãs quanto Lilian pegou peras. Bom, nesse caso, a Cristina pegou 4 maçãs e a Lilian pegou 2 peras, então é falsa. E aí, será que é a letra E ou será que a gente errou alguma coisa? Cristina pegou tantas peras quanto Lilian pegou de maçãs. No momento, a Cristina pegou 0 peras e a Lilian pegou 0 maçãs. Então, até agora, beleza. E o que acontece se a Cristina pegar uma pera? A Lilian vai ter que pegar uma maçã. E aí, nesse caso, a Cristina pega o mesmo número de peras que a Lilian pegou de maçã. E o que acontece se a Cristina pegar as 2 peras e 2 maçãs? A Lilian vai ter pego 2 maçãs. Então, a quantidade de peras que a Cristina pega é a mesma quantidade de maçãs que a Lilian pega, independente do cenário que a gente tiver. Beleza? Vamos lá. O exercício das cidades com nomes feios, né? Urundu, Miroca, Donana. Vou chamar de UMD. As 3 figuras, a figura mostra 3 cidades ligadas por estradas. Eu vou chamar também, pessoal, de estrada A, B e C, para facilitar a nossa vida. De Donana, de D para Urundu, de D para U, eu tenho 2 caminhos. Eu posso ir por A ou eu posso ir por B mais C. Né? Ele fala que o desvio por Miroca
por M, então B mais C, é 1 km mais longo do que a estrada da direita. Então, se eu fizer B mais C, eu vou andar a mesma coisa que A, mais 1 km. Ok? De D para M, o desvio por U, então, de D para M, né, de Donana para Miroca, eu posso ir por C, ou eu posso ir por A mais B. Ele falou que o desvio por Urudu é 5 km maior. Então, eu posso escrever essa equação. De Urundu para Miroca, desvio por Donana. Então, se eu for A mais C, vai ser igual a 7 km mais longo do que se eu for por D direto. Ok? Qual é o comprimento menor dos 3 percursos que liga diretamente as duas cidades? Qual que é a menor das estradas? É isso, né? Qual o comprimento do menor dos 3 percursos ligados diretamente às duas cidades? Eu vou reescrever essas equações de tal forma que eu tenha letras de um lado e o número do outro. Então, passei o A para lá como menos. Aqui, ó, eu vou escrever A mais B, que era esse lado aqui, menos C, passando C para lá como menos, igual a 5. E aqui eu vou colocar A menos B mais C igual ao 7. Certo? Eu fiz isso para organizar um pouquinho melhor e a gente poder fazer esse sisteminha de equação. Por exemplo, se eu colocar essa equação embaixo dessa, A menos B mais C igual a 7, repara que se eu somar as duas equações, A mais A dá 2A. B menos B dá 0, corta. C menos C dá 0, corta. 2A igual a 12. Ok? 2A igual a 12. A igual a 6. Então, a gente já sabe que o caminho A vale 6. Bom, dá para a gente pegar e continuar fazendo isso para cancelar outras variáveis. Vamos pegar aqui essa equação e colocar ela aqui embaixo. A mais B menos C igual a 5. Vou somar as duas. Menos A mais A corta. 2Bs, C com C corta, é igual a 6. Então, B é igual a 3. E aí dá para pegar qualquer equação aí, descobrir o C, por exemplo, pegar essa última equação, trocar o A por 6, o B por 3, o C continua C, aqui é igual a 7, passo o 3 para lá como menos, o C é igual a 4. Então, qual é o menor dos caminhos? É o caminho que eu tenho aqui na letra C, de 3 km. Ok? E aí, se quiser conferir, é só você pegar as afirmações que ele falou. Então, por exemplo, de D para U, o caminho por M vai ser B mais C, que é 1 maior do que se eu fosse direto por A. Então, A mais 1 dá 7. B mais C vai dar 7. Tá, eu já somei 1 no A, então tá certinho, né? Ele vai ficar 1 maior. É isso mesmo que ele tinha falado. De D para M, se eu somar A mais B, daria 9, que é igual ao C mais 5. 4 mais 5, 9. Então também está certo. Aí é só fazer a mesma coisa para conferir com a última e vai ver que está tudo certinho aí. Beleza? Vamos lá, próximo. Começam aqui as questões difíceis. Pessoal, isso daqui não era lá tão difícil, né? Então, assim, 5 amigos falam sobre suas coleções de pins na forma de planetas, luas ou estrelas. Ana diz, eu tenho um número par de pins. Então, a Ana pode ser dona da letra A, ela pode ser dona da letra D, ela não pode ser dona da letra B, ela não pode ser dona da letra E, mas ela pode ser dona da letra C. Bruno diz, metade dos meus pins são de planetas. Então, a letra C pode ser do Bruno e só. A letra C é do Bruno, necessariamente. Metade dos pins dele são de planetas, então a Ana não pode ser dona da letra C, porque aqui é só do Bruno. Célia, ela diz, não tenho nenhuma lua.
Então, a Célia pode ser letra A ou a Célia pode ser letra B. Doris diz, tenho mais luas do que estrelas. Então, onde tem mais luas do que estrelas? Na letra D e só. Só, né? Então, obrigatoriamente que é do Doris, aqui obrigatoriamente vai ser da Ana e ali obrigatoriamente vai ser da Célia. Ok? E Elias fala que ele tem mais estrelas do que planetas. Mais estrelas do que planetas, só sobrou esta coleção para Elias. Afinal, na pergunta ele fala, as alternativas a seguir mostram a coleção dos 5 amigos. Qual delas que é do Elias? A letra E, de Elias. Conveniente, não? Bom, vamos para a próxima. Numa determinada fração, o numerador e o denominador são positivos. Então, eu tenho o numerador e o denominador, os dois maiores do que zero. O numerador é aumentado em 40%. Então, pessoal, quando eu falo aumentar em 40%, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1,4. Por que eu vou multiplicar por 1,4? Porque 1 é 100%, 0,4 é 40%. Se eu aumentei, se eu não tirei 40%, eu peguei o anterior mais 40%, então vai dar 1,4 de n. De qual porcentagem deve ser reduzido, deve ser diminuído o denominador, né? Que número que eu multiplico aqui embaixo do denominador, que x que eu vou multiplicar, de tal forma que o valor original da fração seja dobrado, que eu tenha 2 vezes o valor da fração original. Bom, pessoal, pegando essa conta aqui, repare que eu tenho n dos dois lados, eu tenho d dos dois lados. Então, eu quero saber, na verdade, 1,4 dividido por quanto vai ser igual a 2. 1,4 é igual a 2 vezes x, se eu passar o x multiplicando, eu passo 2 dividindo. Então, o x tem que ser 0,7. Então, eu tenho que multiplicar o denominador por 0,7. Então, de que porcentagem eu tenho que diminuir o denominador? 30%. Né? Porque esse 70 significa 70%. Antes era 100%, se agora é 70%, eu diminuí 30%. A pirâmide triangular foi construída com 20 esferas, como mostrado ao lado. Cada esfera é escrita uma letra A, B, C, D ou E. Há 4 esferas com cada uma das letras, né? Então, você tem 4 As, 4 Bs, 4 Cs, 4 Ds e 4 Es, ok? A figura abaixo mostra como ficam as letras em cada uma das 3 faces da pirâmide. Qual é a letra está escrita na figura... Qual a letra está escrita na esfera que fica no meio da quarta face? Bom, vamos lá, pessoal. Repare que a quarta face é a de baixo, né? Quarta face é a de baixo. Esse D, por que o D aparece em cima de todas? Porque essa primeira bolinha aqui em cima, ela coincide para todas as faces. Então, se aqui uma D já foi usada. Tá vendo que essa C aqui, ó, ela vai se repetir aqui também? Ou seja, isso está ligado por isso em uma das bolinhas do lado aqui, ó. Então, é como se fosse essa. Então, já usei uma C. Repara que essa A é o mesmo que essa A, olhado de 2 lados diferentes. Seria, por exemplo, essa. Não sei se é essa, eu estou supondo. E essa B é a mesma que essa B. Então, seria essa terceira aqui. Então, eu estou contando só uma, mesmo eu tendo apagado 2 vezes essas daí, 3 vezes a de cima, porque é a mesma esfera. Na terceira fileira vai acontecer algo parecido, mas não igual. Por quê? As da ponta, elas participam de 2 faces. As do meio, elas não participam de 2 faces. Então, por exemplo, este B, ele é o mesmo que este B. É uma bolinha só. Este D é o mesmo que este D. E este E é o mesmo que este E aqui. Ok? Certo? E além disso, essas bolinhas do meio, o E, o A e o C, são 3 bolinhas diferentes, que são essas bolinhas aqui do meio. Essa daqui, vai ter uma escondida ali na face de trás, né? Na linha de baixo, repare que as da ponta, elas vão aparecer para 2 faces diferentes, para cá e para cá, mas as do meio não. Então, repara, este D é o mesmo que este D.
Então, conta aqui. Este A é a mesma que este A. Conta aqui. E este C é o mesmo que este C aqui. Conta para cá. Agora as bolinhas do meio já não contam como as mesmas. Então, este E é uma e este E é outra. Este C é mais uma aqui. Este B e este outro B são outros dois Bs. E este A está para cá. Então, qual é a bolinha que está no meio da quarta face? Repara que ele falou que eram 4 bolinhas de cada tipo. A única que não foram 4 ainda foi a letra D. Então, a face de baixo, ó, isso é igual, isso é igual, isso é igual. A única bolinha que está na face do meio, ela tem que ser essa bolinha D na parte de baixo, tá bom?
2021 cangurus coloridos foram colocados em uma fila e numerados de 1 a 2021. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, né? E eles têm exatamente 3 cores: vermelho, cinza ou azul. Dentre 3 cangurus consecutivos, pode ser 1, 2, 3, pode ser 2, 3, 4, pode ser 3, 4, 5, há sempre um de cada uma dessas cores. Pessoal, repare que aqui tem que ter um vermelho, um cinza, um azul. Não necessariamente nessa ordem, mas tem que ser. Só que a ordem que eu começar, ela acaba tendo que ser mantida. Se o quarto canguru não for vermelho, se ele for cinza, repare que eu não vou ter aqui, ó, do 2 ao 4, como ele falou, 3 cangurus, um de cada cor, como ele tinha pedido, né? Se ele for azul, também não dá. Então, o que está me mostrando? Essa informação de que é sempre um canguru de cada cor a cada 3 cangurus consecutivos. Que essa sequência se repete, né? Eu posso ter até começado com a sequência errada nesse exercício. Talvez a sequência seja VCA, talvez a sequência seja VAC, talvez a sequência seja CAV, CVA, ou talvez a sequência seja ACV ou AVC. Ok? Uma dessas 6 sequências vai ser a correta, mas ela se repete infinitamente. Ok? Sem olhar, Bruno chuta que o canguru de número 2 é cinza, o 20 azul, o 2002 vermelho e o 1002 azul, e o 2021 cinza. Somente um dos palpites está errado. Qual o canguru cuja cor que ele errou? Então repara, pessoal, que é muito simples de descobrir e tem um pouquinho a ver com a nossa primeira aula de restos. Porque o que acontece? Se você dividir um número por 3, de acordo com o resto dele, vai estar a posição de cada caso, dependendo quem você afirmar. Repare que o número 2, quando dividido por 3, deixa resto 2. O número 20, quando dividido por 3, vai dar 6, né? Vai dar 18, deixa resto 2. Como esses restos são iguais, eles teriam que ter a mesma cor, tá? Olha por quê. O 2 dividido por 3 deixa resto 2, é um canguru cinza. O 5 deixa resto 2, é um canguru cinza. O 8 deixa resto 2, é um canguru cinza. Tá vendo? Então, o que eu sei, pessoal? Que a casa 2 e a casa 20 tem que ter a mesma cor necessariamente. Então, eu já sei que o erro é uma dessas duas, tá? Vamos ver. 2002 dividido por 3 vai dar 18. 22 vai dar 7, deixa resto 1. Então, aqui tem que ser uma cor diferente do cinza e do azul. Então, aí não me ajudou em muita coisa ainda. Deixa eu abrir espaço aqui do lado. Se eu pegar o 1002 dividido por 3, vai dar 3, sobra 10, vai dar 3, sobra 1, vai deixar resto 0. Quem deixa resto 0 está exatamente aqui, tá? Então aqui é resto 0. Aqui vai dar 4. O 2021 por 3 vai dar 6, abaixo 2, vai dar 7, sobra 1, 11. A gente acaba de descobrir aqui alguém que vai deixar resto 2. O que essa minha informação me diz? Que assim como esses dois primeiros também deixam resto 2. Ou seja, ignora o azul, o vermelho, que deixam, e esse azul aqui. Não, eu ignorei o errado ali. Ignoro o 2002 e o 2000 e o 1002 e vamos analisar as afirmações do 2021, do 2 e do 20. Como só uma pode estar errado, o canguru não pode ser azul na 20ª casa, porque a gente descobriu que a casa 2, a casa 20 e a casa 2021, eles deixam o mesmo resto. Como eles deixam o mesmo resto,
eles obrigatoriamente têm que ter a mesma cor. Ela não pode ser azul, porque se o falso fosse o cinza, eu teria duas afirmações erradas. E ele falou que somente um palpite está errado. Então, o palpite errado é o do azul. Então, qual é a casa que ele errou? Qual é a casa que ele errou? Foi a 20ª. Qual o número do canguru que ele errou? Foi o 20º. Tudo bem? Então, na verdade, eu não sei se eu acertei minha ordem, eu não sei se o cinza é o segundo. Aliás, eu sei que o cinza é o segundo, mas eu não sei se o vermelho é o primeiro, mas eu conseguiria descobrir. Né? Toda vez que deixar resto 1, tem que ser a mesma coisa que esse daqui do 202, que ele falou que é verdadeiro. Então é vermelho. Nossa, que sorte a minha. Eu chutei aqui uma ordem e ela era certa desde o começo. Então tá tudo errado aqui. Sorte, mais ou menos, porque na verdade o exercício ele foi bem bondoso, porque é exatamente a ordem que ele me deu aqui. Então ele me sugeriu isso, ficou no inconsciente e a gente acabou usando isso. Beleza, né? Tudo bem? Deu para entender a ideia disso? Então repara, pessoal, que a aritmética dos restos elas aparecem mesmo em lugares que não tem nada a ver com o formato que a gente estava colocando na nossa primeira aula de Olimpíada desse ano. Vamos lá, próximo. Bom, pessoal, esse aqui, sem sombra de dúvidas, para mim é o exercício mais difícil da prova, pelo menos mais difícil, principalmente de explicar para vocês como que a gente vai resolvê-lo, tá? É um exercício, né, que a descrição dele é aí, ó, um bloco retangular de 3 por 4 por 5 é formado por 60 cubinhos iguais. Um cupim ele abre um túnel ao longo da diagonal PQ desse bloco. Então, a diagonal PQ, repare que ela é tridimensional. Ela começa na frente, na esquerda, embaixo, e ela termina em cima, na direita, no fundo, atrás aqui, ó. Tá? Então, tenho 5 cubinhos, 3 de profundidade e 4 de altura. Ok? Essa diagonal não intersecta nenhuma das arestas do cubinho no bloco. O cupim passa por dentro de quantos desses cubinhos ao construir o túnel? A informação que ele fala que a diagonal não intersecta nenhuma das arestas, lembra que cada cubinho ele tem três entidades formadoras, que são os vértices, né? Tem um vértice escondido lá atrás. Ele tem as arestas, que são os lados. E ele tem as faces, tá? Repara que se fosse um cubo regular, né, um cubo 2x2, 3x3, 4x4, na verdade 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, n por n por n, né, se tivesse a mesma quantidade de n aqui, aqui e aqui, repara que a diagonal ela iria passar sempre pelos vértices. Ela iria passar desse vértice para esse vértice e assim por todos os vértices que viriam logo atrás, tá? Sempre cortando aqui, ó, sempre cortando, tá? Ele passaria sempre pelos vértices. Aqui não vai passar pelo vértice porque ele não é 5 por 5 por 5, ele é 5 por 3 por 4. Então, como ele fala que não passa pelas arestas, ele está falando para a gente que passa pelas faces, tá? Porque se passasse pela aresta, ia ter um problema da gente não saber se conta um ou dois bloquinhos de passar pela aresta de 2, né? Então só vai passar pela face, né? Não vai passar por vértice e nem por aresta. Bom, beleza. Pessoal, então eu vou explicar para vocês esse exercício. Acredito, não sei se tem algum outro jeito de resolver, mas a única forma que eu encontrei de resolver esse exercício é decompondo a direção do túnel em 3 direções. O que é decomposição? Meu Deus! É uma coisa que a gente vê no primeiro ano de física como decomposição vetorial. É uma ferramenta matemática de álgebra linear, uma coisa de faculdade, mas que a gente vê um pouquinho no ensino médio como decomposição vetorial. E assim, vou tentar me fazer entendível por vocês que ainda não viram grande parte das ferramentas que a gente vai utilizar aqui. Então, às vezes as Olimpíadas elas pegam pesado em uma questão ou outra, pode ver, a prova inteira a gente está usando coisas razoáveis, coisas que nós vimos. Mas essa questão eles querem arrebentar para ver quem consegue gabaritar mesmo, quem consegue se destacar em relação aos demais. Repare como é
é um exercício tridimensional, entenda que o nosso túnel ele começa aqui na frente e ele vai entrar na tela. Então, imagina que ele vai afinando aqui, porque ele está entrando na tela, indo cada vez mais para dentro. É difícil fazer reta, que eu estou com a luzinha, então peço desculpas aí que não está muito retinho, né? Mas a ideia é essa, a ideia é que o túnel vai entrar lá no ponto P, lá em cima, saindo aqui do ponto Q, e para isso ele vai ter que viajar, então, para a direita, para trás e para cima. Só que repara, pessoal, que ao invés de eu pegar um túnel só, analisar ele de uma vez só, vindo nessa diagonal aqui, eu vou separar esse túnel como se fosse microtúneis. Um túnel de direita, um túnel para cima e um túnel de profundidade Z, né? Então, cada partezinha que você está andando para o fundo aqui, ó, daqui até aqui, dá para eu separar em 3 túneis diferentes. Um túnel que eu ando para a direita, um tubo que eu subo e um túnel que eu vou lá para trás na profundidade. Repara, pessoal, que quando você pega um cubinho, só vai furar a face da frente do cubinho, essa face aqui que eu chamo a face da frente, ó, essa da frente, algum túnel que estiver indo para a direção Z. Né? Na direção X ele risca para o lado, na direção Y ele risca para cima. Só a direção Z é capaz de furar essas faces da frente. Repara, pessoal, que como aqui eu tenho que andar 3 para o lado, eu vou acabar furando 3 faces frontais. Eu não sei aonde exatamente ela vai ser furada, mas eu sei que eu vou furar 3 faces dessas. Né? Não sei se nessa altura, mas vão ser 3 que vão ser furadas para o fundo. Né? Porque quando eu decompor meu túnel, apenas os microtúneis que vão na direção de Z que podem furar. Como a cada uma unidade de quadradinho eles vão furar uma face, então tem a primeira face, que o primeiro dadinho aqui, né, o primeiro cubinho, que já está sendo furado pelo túnel. Aí tem mais um que ele vai furar quando ele passar aqui pelo limite do segundo quadradinho, né, que na verdade é aqui o segundo quadradinho, começa aqui, e quando começa o terceiro quadradinho é aqui. Então eu já tenho na minha conta o primeiro quadradinho, esse furo da face do segundo e esse furo da face do terceiro. Eu já tenho 3 quadradinhos furados. Na direção X, repara que a direção X ela vai furar a face daqui, ó, desse lado aqui. Vamos virar o nosso cubo para cá. Vamos dar uma giradinha nele. Eu vou girar esse cubo um pouquinho para cá, assim, ó. Então, o X vai furar para cá. Repara que o X ele passa de lado nessa face, ele passa de lado aqui em cima, mas ele fura essa face lateral aqui. E vai ter essa face lateral aqui, ó, uma vez para ser furada, entrar no segundo cubinho, 2 vezes aqui, 3 vezes aqui, 4 vezes aqui. Tá? Independente da altura, se isso vai acontecer na primeira, segunda, terceira ou quarta fileira, mas o X ele vai ter que atravessar. Imagina uma parede, pessoal, que vem aqui assim, ó, e vai até lá no fundo. Outra parede que vem aqui, ó, e vai até lá no fundo. Outra parede que vem aqui e vai até lá no fundo. Outra parede que vem aqui e vai até lá no fundo. Então, o eixo X ele vai furar 1, 2, 3, 4 paredes. Então, ele vai furar mais 4 cubinhos. Então, repara, pessoal, que até agora a gente viu o Z. E repara onde que seriam as paredes do Z, fazendo uma analogia com o que eu acabei de falar das paredes. Nas paredes que os microtúneis aí do Z iriam furar, seria aqui, ó, a primeira parede aqui, ó, pega essa linha, pega essa daqui, essa é uma parede, a outra parede viria bem em cima aqui da linha aqui, ó, passando para lá, tá? Então seriam essas duas além do primeiro cubinho que eu já contei aqui. Então, primeiro mais 2 paredes, tá? Isso aqui é igual ao primeiro mais 2 paredes. Aqui são 4 paredes do eixo. Aqui é o primeiro, aqui 2 paredes do eixo Z, 4 paredes do eixo X, só faltam as paredes do eixo Y, que são essas camadas aqui, ó. Eu vou ter que furar uma para cá, uma para cá, uma para cá, né? Então, são 3 paredes. Não necessariamente são nesses pontos que eu coloquei,
mas só mostrando para vocês que a gente vai furar mais 3 vezes. Então, no total, eu vou ter essas 3 do começo, mais 4 do eixo X, mais 3 do eixo Y, dando um total de 10 paredes furadas, e são 10 cubinhos diferentes, então, que acabam sendo afetados. Eu não sei se deu para entender, é um exercício muito complicado, do qual assim, a gente ainda não tem as ferramentas para poder conversar direito sobre ele. Talvez eu encontre uma outra maneira de explicar para vocês até o dia da nossa aula, e talvez eu grave algum outro videozinho dando alguma outra explicação. Mas a forma com que eu consegui achar foi por decomposição vetorial aqui. E se alguém tiver também alguma sugestão, me manda lá para a gente poder ver. Beleza, pessoal? Vamos para as últimas questões aí da prova, que não são tão complicadas quanto essa, pelo menos de entender o que está acontecendo. Bom, pessoal, dá uma olhadinha nesse exercício. Numa cidade há 21 cavaleiros e eles sempre dizem a verdade. E 2.000 vigaristas que só falam mentira. Um feiticeiro escolheu 2020 dentre 2.021 pessoas e as separou em 1.010 pares. Cada pessoa, cada par descreve o seu colega como cavaleiro ou vigarista. Verificou-se então que 2.000 pessoas foram chamadas de cavaleiro, enquanto 20.000 pessoas foram chamadas de 20 pessoas, não 20.000, 20 pessoas foram chamadas de vigaristas. Quantos pares de vigaristas havia? Repare que quando um cavalheiro ele está com dupla, um vigarista, ele fala que esse cara é um vigarista porque ele não pode mentir. Se um cavaleiro encontra outro cavaleiro, ele fala que esse cara é um cavaleiro porque cavaleiro não mente. Então, esse é quem está falando, tá? E esse aqui é quem está sendo julgado, vamos dizer assim. Julgado. E aqui é o resultado, veredito. Ok? Agora, se um vigarista encontra um vigarista, ele fala que esse cara é um cavaleiro, porque ele mente. Se um vigarista encontra um cavaleiro, ele fala que ele é vigarista porque ele mente. Repare que nos 110 pares, 2.000 pessoas foram chamadas de cavaleiro. Então, 2.000 pessoas estão aqui no meio, foram chamadas de cavaleiro, e 20 pessoas foram chamadas de vigaristas. Então, repara aqui, 2.000 nessa situação e 20 nessa situação. Olha o que a gente pode perceber, que quando eu tenho cavaleiro, cavaleiro, ou vigarista, vigarista, a pessoa é chamada de cavaleiro. Quando eu tenho um de cada formando a dupla, cavaleiro, vigarista ou vigarista, cavaleiro, a pessoa é chamada de vigarista. Ou seja, existiam 20 pessoas, ou seja, 10 pares, né? 20 pessoas são divididas em 10 pares, onde eu tinha um cavaleiro com vigarista se encontrando. Como tinha 21 cavaleiros no começo do exercício, eu sei que 10 cavaleiros estão aqui, 10 vigaristas estão aqui. Como tinha 21 cavaleiros, ainda sobram 11 cavaleiros para formar dupla com os outros vigaristas. Como existiam 2.000 vigaristas, ainda sobram 1.900 vigaristas. Lembrando que no exercício, ele pegou 2.020 pessoas das 2.021. Repara que essa uma que ficou de fora vai ser um dos cavaleiros. Por quê? Ele tem que ficar de fora, de tal forma que os outros 10 fiquem para poder fazer par entre eles. Por quê? Porque eu só tenho 10 pares de cavaleiros vigaristas por conta dessa informação aqui. Eu não posso pegar os 10 ou os 11 cavaleiros e uni-los com vigaristas. Então, como eu não posso uni-los com vigaristas, só pode unir cavaleiro com cavaleiro formando duplas. Então, esse número tem que ser par, tem que ser 10 cavaleiros, formando mais 5 pares. Aqui é cavaleiro vigarista, aqui é cavaleiro cavaleiro. Tudo bem? E esse um cavaleiro ficou de fora. Tá? É necessário que esse um cavaleiro fique de fora no nosso exercício. Então, esses 1.900 cavaleiros vão formar, esses 1.900 vigaristas vão formar dupla vigarista-vigarista. Então, dividindo 1.900 por 2, eu vou ter 995 duplas, ok? Certo? Dá uma olhadinha, pessoal. Esse exercício exige organização, mas ele não é tão complicado assim. Num torneio, cada um dos 6 times joga
contra cada um dos outros times. Em cada rodada, os 3 jogos ocorrem simultaneamente. Uma estação de TV já decidiu quais partidas serão transmitidas em cada rodada. Então, primeira rodada o time A contra o B, segunda rodada o C contra o D, terceira rodada A e E, quarta rodada EF, quinta rodada AC. E a pergunta é, em qual rodada o time D jogou com o time F? Repara, pessoal, que do time A tem 1, 2, 3 jogos com o time A. Só não tem o time A contra o B. Não, o time A contra o B é o primeiro. Não tem o time A contra o D, né? Porque ó, o B está aqui, o C está aqui. Então, o A contra o C, não, A contra o D e o A contra o F. A e o F. Esses dois, pessoal, repara que o F não pode jogar na quarta rodada. O A não pode jogar nem na primeira, nem na terceira, nem na quinta, que ele já está jogando. E o F já está jogando aqui. Então, eu sei que o A contra o F acontece nesta rodada e, portanto, o A contra o D acontece nesta rodada. Ok? E a gente vai fazendo isso de maneira organizada. Eu apaguei o A contra o D à toa ali, tá? Vamos apagar o A contra o... Vamos acrescentar o A contra o D. E vamos lá. Vamos pensar no time B. O time B já jogou com o A na primeira rodada e mais contra ninguém. O time B tem que jogar contra o C, tem que jogar contra o D, tem que jogar contra o E, tem que jogar contra o F. Então, o time B pode jogar contra o C? Não pode na primeira porque o time B já jogou, não pode na segunda porque o time C já jogou, e não pode na quinta porque o time C está jogando na quinta também. Então ele só pode na terceira ou na quarta, eu vou anotar aqui. O time B pode jogar com o D? Não pode na primeira porque o B já jogou, na segunda o D está jogando, na quinta, mesma coisa. Então eu sei que a terceira e a quarta... detalhe. O time D a gente acrescentou ele aqui, né? O time D já jogou na quarta. Não, mas ele pode jogar na quinta, né? Ele não pode jogar na quarta. Eu errei aqui, ó. Ele pode jogar na quarta, mas não pode jogar... ele pode jogar na quinta, mas não pode jogar na quarta. Time B contra o D. Ok? O time B e o E não pode jogar na primeira, pode jogar na segunda, não pode jogar na terceira, porque o E está ali, não pode jogar na quarta, porque o E também está ali, e pode jogar na quinta. Ok? O time B e o time F não pode na primeira, não pode na segunda, que o F já está ali, pode na terceira, não pode na quarta, porque o F já está ali, e poderia na quinta? Pode na quinta, né? Repara, pessoal, que o time B, o jogo BD e o jogo BF, os dois só podem ser no 3 e 5. O que significa que um deles vai ser 3 e o outro vai ser 5. Então não pode ser 5 aqui e não pode ser 3 aqui. Com isso, eu já descobri então que o BC está no quarto jogo. E aí eu fechei os jogos de BC, são 6 times, são 3 jogos por dia. Então, quarto dia já está fechado. Ok? O jogo BE aconteceu no segundo dia, é outro dia que já está fechado, né? E aí, tudo bem, vamos pular por enquanto quem está em qual aqui do BD e BF. Esse já foi, esse já foi, esse já foi. O time C tem que jogar contra o time D, já está lá. O time C tem que jogar contra o time E e contra o time F. CE, CF. Repare que as rodadas 2 e 4 já estão fechadas. Pode ter jogo C na primeira rodada e só. Né? Porque eu não posso pôr o E na terceira que já tem jogo do E e na quinta que já tem jogo do C. Então aqui o CE é na primeira rodada obrigatoriamente. Com isso, só falta eu colocar o CF na rodada 3, que é o único lugar que não tem C nenhum. O D tem que jogar com o E e o D tem que jogar com o F. O DE não pode ser na primeira, a segunda já está fechada, não pode ser na terceira, então o DE só pode ser na quinta rodada, a quarta também já estava fechada. E o DF, que é a nossa pergunta, vai ser na primeira rodada, tá vendo? É o único lugar aqui que não tem D nem F. Se quiser completar a tabela, mas apesar da gente já ter respondido que é na primeira rodada que o D jogou com F, agora eu consigo colocar o BD e o BF ou na 3 ou na 5.
Então, BD vai caber aqui e o BF vai caber aqui. Então, fechado aí as rodadas. É só um exercício de organização. Pessoal, último exercício, também bem complicadinho, porém um pouquinho mais clássico dentro do mundo das Olimpíadas, tá? Eu já deixei aqui preparado uma partezinha para poder desenhar mais fácil essas retas aqui. A figura mostra o quadrilátero dividido em 4 quadriláteros menores, todos com vértice K em comum, e os pontos indicados por todas as outras letras, essas daqui, né, U, T inclusive, elas estão divididas no quadrilátero original, cada lado do quadrilátero original, em 3 partes iguais. Então, por exemplo, aqui é A, aqui é A, aqui é A. 3 partes iguais. Aqui é B, aqui é B, aqui é B, aqui é C, 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 aqui é D, D, D. Tudo bem? O número indica a área do quadrilátero que estão escritos. Qual é a área do quadrilátero cinza? Pessoal, repara que se eu dividir aqui, nessas partes iguais, eu vou ter diversos triângulos. Esse triângulo aqui, ele vai ter a mesma altura que este outro triângulo aqui do lado. Como que eu sei que eles têm a mesma altura? Aqui é o vértice, aqui é uma base. Né? A altura liga o vértice oposto até a base. Então, como os dois, esse daqui vai ter isso aqui de base e uma altura que vai formar 90 graus com o vértice oposto, que esse outro vai ter isso aqui de base e vai ter a mesma altura, nem que ela seja externa. Então, o que acontece? Eu sei que a área do primeiro triângulo que eu estou falando para vocês vai ser o dobro da área do segundo. Aqui eu vou ter 2 vezes a área desse triângulozinho aqui. Ó. Aqui eu vou ter a área A, aqui eu vou ter a área 2A. Por quê? Porque a área de triângulo ela é base vezes a altura dividido por 2. Os dois têm a mesma altura, só que esse cara ele tem como base 2 vezes Azinho, enquanto este cara tem um Azinho só, que é Azinho, aqui é 2 Azinho. Ou seja, essa área é o dobro dessa daqui. Ok? Então, por enquanto é só isso que eu quero mostrar para vocês dessa parte. Só que a gente vai fazer isso para todo o resto do triângulo, que segue a mesma lógica. Então, já que eu chamei de A, vamos continuar a ordem aqui. Ó. Como aqui tem 2, aqui vai ser 2B de área, e aqui vai ser B área, pelo mesmo motivo. Essa base e essa é a base, então Bzinho e 2Bzinho, e a altura dos dois é igual ligando até esse vértice aqui, os dois têm a mesma altura. Então, a lógica vai ser sempre essa, tá? Dentro das linhas verdes que eu coloquei, sempre vai ter um que é o dobro do outro. Então, quem é o dobro é sempre quem tem aqui 2 segmentos. O cara que tem 2 Czinhos contra o cara de um Czinho. Essa área vai ser 2 Cs e essa área vai ser C. Estou usando ABC, pode ser qualquer outra letra, né? Então, aqui vai ser 2D e aqui vai ser D. E aí, pessoal, a gente vai montar um sistema de equação. O meu objetivo é descobrir quanto vale a área C mais a área D. Eu sei que 2A mais 2D vai dar uma área de 18. Por quê? Porque eu vi aqui, 2A mais 2D é a área desse quadrilátero que mede 18. Se eu pegar 1A mais 1B, 1A mais 1B vai dar 8, que é este segundo aqui. Ó. Se eu pegar 2B mais 2C, 2B mais 2C, vai dar 10. E meu objetivo é descobrir quanto vale D mais C. Ok? Bom, o que eu vou fazer para a gente poder resolver é um sisteminha de equação. Eu poderia dividir esse por 2, mas eu acho que é mais fácil a gente multiplicar o segundo por 2. Era A mais B igual a 8, então vai ser 2A mais 2B igual a 2 vezes 8, que é 16. Tá? Só multipliquei por 2. De tal forma que eu vou subtrair a segunda da primeira mais a terceira. Então vai ficar assim, 2A mais 2D menos 2A, que corta com mais 2A, menos 2B mais 2B corta, e aí eu vou ter aqui 2C mais 2D, desse lado da equação. 2 vezes C mais D, tá? Já que são 2C mais 2D, eu vou colocar 2 vezes C mais D. É igual
a 18 mais 16 mais 10, ok? Então vai dar 44, né? 44. Passo 2 dividindo, C mais D. Ah, não, eu fiz uma coisinha errada, né? Esse 16 ele é negativo porque eu estou subtraindo. Então não é 44, não. Vai dar 18 menos 16 dá 2, com mais 10, 12. Aí eu passo 2 dividindo, vai dar 6. Aí sim, letra C, vai dar 6. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim aqui da correção. Qualquer dúvida, é só me procurar lá no Hangout. Valeu, gente. Um abraço.